Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título para esta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 3, que traz por título Acabe e o profeta Elias. Meus irmãos, dando sequência então ao estudo dos eventos e personagens ali dos livros de 1º e 2º Reis, hoje, conforme o próprio título da lição nos diz, estaremos estudando um pouco a respeito da vida do rei Acabe e também do profeta Elias. O textuário da lição encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, e nos diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Já a verdade prática nos ensina: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Realmente, meus irmãos, nós somos responsáveis por todas as nossas decisões e ações, que são, segundo a Bíblia Sagrada, consideradas como sementes semeadas no reino espiritual. Então, temos que ter bastante cuidado com o tipo de semente que nós estamos semeando. Para a leitura bíblica em classe, temos 3 textos. O primeiro deles está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. O segundo texto, no mesmo livro de 1º Reis, já no capítulo 17, versículos de 1 a 7. E o terceiro texto, também no livro de 1º Reis, agora no capítulo 18, dos versículos 17 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor. 1º Reis 16. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora, 1º Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E, finalmente, 1º Reis 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Como objetivo geral da lição, nós temos asseverar que todo pecado gera uma consequência. Meus irmãos, a palavra asseverar tem como significado confirmar, dar como certo. Ou seja, fazendo a releitura do objetivo geral, afirmar ou dar como certo que todo pecado gera uma consequência. Já para os objetivos específicos temos, para o tópico 1,
apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Já para o tópico 2, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E finalmente, para o tópico 3, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria de trazer a sua lembrança que, para aqueles que assim desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula estão disponíveis para download. O link para download estará logo aqui abaixo deste vídeo na descrição. E se você está assistindo este vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, também o link para download das notas de aula estará aqui logo abaixo da janela do vídeo. Conforme mencionamos na semana passada, meus irmãos, algumas pessoas têm dificuldade em baixar o arquivo de notas de aula e eu disponibilizei esse WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na tela de WhatsApp, para que aqueles que assim desejarem, tiverem dificuldade em baixar o arquivo, podem me mandar uma mensagem, como aconteceu durante toda esta semana. No vídeo da semana passada nós anunciamos isso e durante esta semana mais de 70 irmãos nos mandaram mensagens no WhatsApp e nós criamos então uma lista de distribuição e todos esses irmãos estarão recebendo, já na realidade já receberam, né? Porque eu terminei o arquivo de notas de aula antes de eu gravar esse vídeo e já enviei para os irmãos. Então, você que está assistindo este vídeo agora e nos enviou a mensagem, com certeza você recebeu o arquivo de notas de aula antes do vídeo ser publicado. Então, para todos aqueles que quiserem também fazer parte dessa lista de distribuição, me mandem uma mensagem nesse WhatsApp que ainda continua aparecendo aqui na tela, que eu, com muita alegria, incluirei o seu nome na lista de distribuição. E eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos por todo o apoio que os irmãos nos têm dado. Porque, meus irmãos, atingimos a marca de quase 700 arquivos baixados das notas de aula. Então, naquele link que eu disponibilizo, tem um gerador de link que eu sei quantas pessoas fizeram o download. Então, quase 700 pessoas fizeram o download do arquivo de notas de aula. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e me sinto honrado por vocês estarem me dando a oportunidade de ajudá-los na sua preparação da vossa aula. Deus os abençoe. Nos ajudem, por favor, com as vossas orações. Isto posto, meus irmãos, vamos então agora para o comentário. Introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Meus irmãos, é importante nós mencionarmos agora, no começo desta lição, que infelizmente nós nos deparamos com essa lição com muita superficialidade. Então nós estaremos tocando muito superficialmente nesses dois temas, que seria a questão da vida de Acabe e também a questão do profeta Elias. Tanto que nesta lição, o que tratamos a respeito do profeta Elias nem menciona quase que aquela questão daquele desafio que o profeta Elias fez em relação aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá. Então, vamos falar de Elias, mas foi excluído da lição aquela questão do desafio que Elias fez ali contra os profetas tanto de Baal quanto de Azerá. Então, por aí os irmãos vejam o quanto esta lição está superficial. Mas cabe a nós, professores, tentar extrair o máximo de ensinamento em cima deste texto que nos é fornecido. Com certeza, temos muitas lições, tanto a aprendermos quanto para transmitirmos para os nossos alunos. Então, queridos irmãos, não interpretem isso como uma reclamação, e sim como apenas uma constatação de fato. Porém, a nós cabe, como eu já mencionei, retirar o máximo possível de informações e principalmente de lições que possam ser aplicadas tanto nas nossas vidas quanto na vida daqueles que nos ouvem. Então, que Deus nos dê a sua graça para que possamos ministrar esta aula de uma forma mais rica possível, para com isso nós edificarmos a vida espiritual daqueles que nos ouvem. Voltando então agora ao texto, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, Acabe foi um dos reis do reino do norte, o reino de Israel. Ele foi o 6º rei e ele comandou, ou o seu reinado durou 22 anos.
Champlin classifica Acabe como um dos reis mais fracos e corruptos de Israel. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. O texto de 1 Reis 16, versículo 31, na Nova Versão Transformadora, nos diz: E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Vemos então, meus irmãos, que Acabe, além de seguir os pecados terríveis que Jeroboão cometeu, que foi o pecado de idolatria, ele ainda foi mais longe, pois ele se casou com a filha de um rei pagão, uma mulher ímpia, idólatra e sanguinária. Conforme Champlin pontuou ou afirmou, a fraqueza de caráter de Acabe fez com que sua esposa Jezabel o dominasse completamente e conduzisse o reino de Israel a um ponto de idolatria até então não atingido. Essa mulher fez muito mal para o reino de Israel. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que, mais tarde, o colocou frente a frente com o profeta Elias. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que desde que Jeroboão assumiu o reino assumiu o trono no reino do norte, cada rei que o sucedeu era cada vez pior daquele que o tinha antecedido. Foi assim com Onri, pai de Acabe, conforme nós lemos ali em 1 Reis 16, 25, na Nova Versão Transformadora. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Então vejam, Jeroboão já foi ruim. O pai de Acabe foi pior ainda do que Jeroboão. Só que Acabe conseguiu ser ainda pior do que o seu próprio pai. Vamos ler o que está ali em 1 Reis 16, 30, também na Nova Versão Transformadora. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Vejam que coisa triste, meus irmãos. Cada rei que entrou depois de Jeroboão fazia pior do que o seu antecessor. Jeroboão já foi ruim. Depois tivemos mais 3 reis. Aí assumiu Onri, que foi pior do que todos os outros. Aí depois dele assumiu Acabe, que foi o 6º rei, que conseguiu ser pior do que todos os outros antes dele. Então vejam que situação triste, que situação angustiante. Que ao invés de melhorarem a sua situação diante de Deus, estes reis fizeram apenas piorar, ou seja, andando ladeira abaixo rumo à perdição. E quando falamos da seca, aqueles 3 anos e meio que não choveu em Israel, foi justamente para tentar despertar o coração do rei Acabe para que se arrependesse dos seus pecados. E como veremos a seguir, ou como veremos durante a lição, infelizmente isso não aconteceu. O ponto central da lição nos diz: é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. E no caso aqui, meus irmãos, o chamado de Deus ao arrependimento foi justamente a permissão de Deus para que Israel passasse por aquele período de seca, por aquele período em que não choveu durante 3 anos e meio, mas conforme mencionamos, que não surtiu efeito na vida daquele ímpio rei chamado Acabe. Chegamos agora ao tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel. Subtópico 1, as consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam, conforme nós acabamos de mencionar. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Meus irmãos, erro crasso ou crasso erro, como o comentarista mencionou, na realidade a expressão mais comum é erro crasso. Significa estupidez ou uma decisão estúpida. Segundo Champlin, o casamento de Acabe com Jezabel foi o resultado de uma aliança política entre Onri, pai de Acabe, e Etibaal, pai de Jezabel, rei dos Sidônios. Então, o casamento dos dois se deu por conta
de uma aliança política, segundo Champlin. Esse tipo de aliança era muito comum entre os reinos ali na antiguidade. Só que, meus irmãos, este casamento, mesmo sendo resultado de uma aliança política, era uma afronta direta à lei de Moisés. Conforme estudamos, a lei de Moisés proibia o casamento de um israelita com alguém de uma outra nação. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que Baal era um deus e Azerá era uma deusa. Então, não vou dizer para vocês que era um casal de deuses, porque na literatura nós encontramos em alguns lugares que realmente Azerá era tida como esposa de Baal. Em outras literaturas nós encontramos que Azerá era mãe de Baal. Então, não posso dizer para vocês, não posso afirmar se Azerá era considerada esposa ou mãe de Baal, mas o certo é que Baal era um deus e Azerá era uma deusa. E conforme mencionamos, Jezabel não era apenas enérgica, dominadora, pagã e ímpia, mas ela era também sanguinária, conforme nós veremos a seguir. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, as atitudes de Acabe eram detestáveis e a própria Bíblia chega a afirmar isso. Vamos ler o que está escrito em 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26 na Nova Versão Internacional. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Os teólogos dizem, meus irmãos, que até Acabe assumir o trono, a idolatria em Israel era algo camuflada, vamos dizer assim. Quando Jeroboão criou aqueles dois bezerros e colocou um em Dan e outro em Betel, Jeroboão disse que aqueles deuses eram justamente os deuses que tinham tirado Israel do Egito. Então ele trouxe confusão para o coração dos israelitas e os israelitas, como eram fracos, acabaram entrando, acreditando na história do rei Jeroboão e começaram a praticar a idolatria, adorando aqueles dois bezerros. Então, até que Acabe assumisse o trono, a idolatria era meio que era praticada, mas não era assim como podemos dizer, descarada, não era assim declarada. Porém, quando Acabe assumiu o reinado, se casou com Jezabel, e Jezabel dominou o seu marido completamente, instituindo em Israel a adoração a Baal e Azerá, instituiu oficialmente em Israel a adoração a Baal e Azerá, o negócio ficou completamente descontrolado. Os teólogos dizem que no reinado de Acabe, todo tipo de idolatria era permitida e era incentivada pelo rei. Então, queridos irmãos, conforme o texto que nós lemos, nessa versão, nova versão internacional, está dizendo que nunca houve um rei como Acabe que se comportou da maneira mais detestável possível, ou seja, provocando terrivelmente a ira do Deus Santo e Poderoso. Tudo isso influenciado por aquela maldita esposa chamada Jezabel. Subtópico 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou prostituição e feitiçaria. Vejam, meus irmãos, a lista de situações ou a lista de ações praticadas por Jezabel. E todas essas ações que o comentarista lista aqui apontam para o caráter ímpio e também sanguinário de Jezabel. E na sua impiedade, Jezabel não se contentou apenas, meus irmãos, em adorar Baal e Azerá. Ela se levantou como inimiga dos profetas do Senhor nosso Deus,
buscando matá-los, buscando exterminá-los do reino de Israel. Conforme nós lemos ali em 1 Reis, capítulo 18, versículos 3, 4 e depois o versículo 13. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E Acabe chamou Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, percebam, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Porventura, e agora muda, né? Agora é Obadias conversando com Elias. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustenteis com pão e água? Então vejam, meus irmãos, aqui nós temos a comprovação de que essa mulher, além de todas aquelas características, ela era sanguinária. Ela se colocou como inimiga do Deus de Israel e também dos seus profetas. Por quê? Porque ela matou todos aqueles que ela conseguiu. Vejam então quem era a esposa do rei Acabe. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Vejam, ela fez tanto mal, mas tanto mal, que Deus decretou sobre a vida dela um juízo de que o seu corpo, depois de morto, não seria sepultado, e sim ela seria comida pelos cães. Vejam, meus irmãos, que coisa terrível aquela mulher trouxe para a sua própria vida através das suas ações. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus se ira contra o perverso e pecador, conforme nós vemos ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Assim Deus mostra no céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Jezabel, meus irmãos, perseguiu e matou os profetas do Senhor, para impedir que os israelitas servissem ao Deus verdadeiro. E sobre a vida dela se manifestou claramente a ira do Deus Todo-Poderoso. Não podemos, queridos irmãos, brincar com Deus. Deus é santo. Glórias ao seu nome para sempre. Chegamos agora ao tópico 2, que tem por título Elias prevê a grande seca. Subtópico 1, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel até então, conforme nós também já mencionamos anteriormente. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Meus irmãos, aqui existe um ponto bastante interessante a ser mencionado. A exemplo do que ocorreu no Egito, quando Deus libertou o seu povo das garras de Faraó, Deus estava querendo mostrar para Israel quem é Deus. Aquelas 10 pragas liberadas ali no Egito na época de Moisés foram para provar para os egípcios que o Deus dos israelitas era superior aos deuses egípcios. Então, cada uma daquelas 10 pragas foram juízos trazidos por Deus para cada um dos 10 deuses egípcios, conforme nós encontramos ali em Êxodo capítulo 12, versículo 12, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, se nós formos, meus irmãos, pegar cada uma das 10 pragas que vieram sobre o Egito, cada uma delas atingia diretamente os domínios, de um Deus adorado ali no Egito. Por exemplo, a água que se transformou em sangue
vinha a afrontar o Deus das águas que os egípcios adoravam. O Deus das rãs também, Deus mostrou que ele tinha o poder sobre as rãs, Deus mostrou que tinha poder sobre as moscas, enfim, todas aquelas ações de Deus liberadas, né, através de juízos, era justamente para trazer juízo sobre um Deus no Egito, para mostrar que o Deus de Israel era muito maior do que aqueles deuses que eles adoravam. No caso também de Acabe, aqueles 3 anos e meio foram um juízo de Deus, ou uma demonstração de Deus, que Deus era mais poderoso do que Baal. O significado do nome Baal é proprietário, senhor ou marido. Então, os adoradores de Baal acreditavam que Baal era o dono da terra, que Baal era o proprietário, né, de todas as coisas. Então notem que com a adoração que os israelitas davam a ele, eles tinham elegido, né, colocado Baal na posição de proprietário das terras de Israel. E principalmente, Baal era adorado no sentido de quê? De trazer fertilidade para a terra. E segundo Champlin, o baalismo, né, baalismo, que seria a adoração a Baal, era uma religião, era um centro de adoração voltado para a natureza, focado principalmente na fertilidade. Em resumo, meus irmãos, Baal era o Deus que trazia, era o Deus da natureza que trazia fertilidade para a nação, para as terras e trazia com a fertilidade, trazia prosperidade. O que Deus fez através de Elias? Baal então é o proprietário, é o senhor, é o marido, é o dono? Então vamos fazer o seguinte, eu vou decretar 3 anos e meio de seca. E Elias ainda disse para Acabe, não vai chover senão sob a minha palavra. Ou seja, vocês podem clamar para esse Baal de vocês o quanto vocês quiserem. Eu vou mostrar para vocês que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus do céu, glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, vejam que, a exemplo do que aconteceu no Egito, aqueles 3 anos e meio de seca foram liberados por Deus para envergonhar Baal, para mostrar que Baal realmente não tinha poder nenhum diante dos decretos do Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer a releitura de 1 Reis 17:1, agora na Nova Versão Internacional. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Meus irmãos, ali Elias estava lançando o desafio para Acabe. Nas entrelinhas, Elias estava dizendo, vocês consideram Baal o Deus da fertilidade. Eu estou decretando sobre a ordem do Deus Todo-Poderoso que não vai chover. E vocês vão ver quem é Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava desafiando o poder de Baal. Subtópico 2, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Meus irmãos, Champlin faz uma outra afirmação bastante interessante a respeito destes episódios que aconteceram com Elias, pois ele diz que se não fosse a intervenção extraordinária de Deus, nada daquilo seria possível. Vocês podem notar, quando nós estudamos estes eventos que aconteceram, tanto a questão do decreto, né, ou do desafio que Deus lançou para Baal em relação aos 3 anos e meio de seca, em relação a como Elias foi alimentado ali no ribeiro de Querite, depois como Elias foi alimentado ali na casa da viúva, ali em Sarepta de Sidom, porque eles comeram ali como resultado de um grande milagre de Deus. Então, queridos irmãos, Champlin diz que se realmente não fosse a atuação, a intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, nada daquilo seria possível. Isso nos mostra mais uma vez que Elias realmente estava sob a direção completa do Deus Todo-Poderoso, fazendo realmente aquilo que Deus mandou, e neste caso Deus se encarregou de uma forma sobrenatural
cuidar da vida do seu servo. No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Aqui, meus irmãos, conforme nós comentamos, como Elias foi completamente obediente ao mandato do Senhor, Deus se encarregou de agir de forma sobrenatural para manter a vida, a saúde e a integridade do seu servo. Tanto quando ele foi para o ribeiro de Querite, conforme mencionamos, quanto ele foi ali para Sarepta de Sidom, na casa daquela viúva, até quando ele fugiu de Jezabel, pedindo para Deus a sua morte. Vejam, meus irmãos, que mesmo quando Elias experimentou aquela depressão, Deus não o abandonou e principalmente supriu na vida dele o que estava faltando. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites indo até o monte de Deus, onde ele teve um encontro maravilhoso com o seu Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que se predispõem a obedecer o mandato de Deus, com certeza Deus cuidará desta pessoa. Deus não permitirá que nada fuja ou que nada de mal aconteça a essa pessoa se não for da sua vontade. Meus irmãos, podemos descansar nos braços de Deus, porque Deus continua sendo fiel. Louvado seja o seu grande e poderoso nome para sempre. Subtópico 3. Deus sempre cuida de seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Meus irmãos, aqui temos mais um ponto interessante a mencionar. Quando Deus mandou Elias sair do ribeiro de Querite e ir para Sarepta de Sidom, Deus disse para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Esse texto está ali em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, na Almeida Revista Corrigida. Mas notem que, meus irmãos, quando Elias chegou lá em Sarepta de Sidom, ele notou que aquela viúva não tinha alimento nem para si próprio e para seu filho, quanto mais para sustentar o profeta. Mas vejam como Deus trabalha. Elias foi enviado ali com um desafio para que aquela mulher fosse abençoada. Aquela mulher foi desafiada a confiar no Deus de Israel, para que ela dividisse aquilo que já era insuficiente, tanto para ela quanto para o seu filho, com um estranho que se colocava na posição de profeta do Deus de Israel. Notem, meus irmãos, Elias foi falar com uma viúva estrangeira, não era nem uma viúva israelita, era uma viúva de Sarepta de Sidom, uma sidônia, uma estrangeira. Elias foi enviado para a casa desta mulher que não tinha nem o suficiente para ela nem para o seu filho, mas ela foi desafiada por aquele servo do Deus Altíssimo, a que ela dividisse aquilo que já era insuficiente para ela e para o seu filho com um homem estranho que tinha afirmado ser um profeta do Deus de Israel. Ela foi desafiada. Porém, meus irmãos, louvamos ao Senhor porque esta mulher creu no profeta do Deus Altíssimo. Ela foi desafiada e atendeu ao desafio. E ela fez um bolo pequeno para Elias, glórias ao nome do Senhor. Levou a bênção para o profeta de Deus, para o homem de Deus. E a partir daí, queridos, ela recebeu a bênção
da suficiência, a bênção da provisão de Deus até o final daquele período de seca. O que isso nos ensina, queridos irmãos? Que muitas vezes nós somos desafiados por Deus a dividir aquilo que nós já achamos que é pouco com alguém que também tem grande necessidade. E aí, meus irmãos, nós vemos um grande milagre de Deus acontecendo. Quando nós dividimos, quando nós temos o coração aberto para ajudar, para dividir, para, enfim, estender as mãos em ajuda dos necessitados, nós vemos o trabalhar de Deus em nosso favor. Glórias ao nome do Senhor. Quantas vezes nós somos desafiados, muitas vezes na igreja, a contribuir para um missionário que está em dificuldade, a contribuir para uma construção que está acontecendo num lugar muito pobre da nossa igreja, onde tem missionários da nossa igreja. Quantas vezes nós somos desafiados a dividir o pouco do arroz que nós temos em casa com alguém que nada tem. Meus irmãos, muitas vezes isso é uma provação, é algo que Deus está permitindo que chegue até nós, porque Deus quer saber o que tem dentro do nosso coração. Aquela mulher que era uma estrangeira, ela acreditou na palavra de Deus e ela viveu o milagre. E o acreditar dela, meus irmãos, foi agir no sentido a comprovar a sua fé. Ela tirou daquilo que era do seu filho. Ela tirou daquilo que era dela, que já era insuficiente, porque a palavra dela diz: nós vamos fazer um pouco de comida e vamos morrer porque não temos mais nada em casa. Ela atendeu a voz do profeta de Deus, repartiu aquilo que já era pouco com o homem de Deus. E a partir dali, meus irmãos, o grande milagre aconteceu na vida dela e na vida da sua família. Então, meus irmãos, que possamos ser sensíveis à voz de Deus, que possamos ter o coração aberto no que diz respeito a compartilhar, a ajudar as outras pessoas, a, enfim, pegar daquilo que nós temos e dividir com aquelas pessoas que não têm. Porque muitas vezes essa é a aprovação de Deus, ou este é o sinal que Deus quer ver, que nós estamos preparados para prosperar. O dinheiro, meus irmãos, a prosperidade para nós cristãos do Novo Testamento não é para nós criarmos um império, não é para nós termos 50 casas de aluguel, não é para nós termos fazenda, iate, avião, se tivermos, glória a Deus, mas é principalmente para que nós tenhamos um coração amoroso, disposto a repartir, disposto a ajudar, disposto a abençoar tanto vidas quanto o trabalho do Senhor. Porque é para isso, meus irmãos, que Deus prospera os seus servos, para que estes servos abençoem a vida de outras pessoas. Porque conforme Jó mencionou, nu nós saímos do ventre da nossa mãe e nu nós voltaremos para lá. Então tudo aquilo que nós fizermos em vida precisa ser para a glorificação do nome do Senhor. Então, meus irmãos, façamos o bem, conforme a Bíblia diz, porque nós colheremos esse bem se nós não desfalecermos, ou seja, se nós não nos enfadarmos de fazer o bem e pararmos. Não, nós temos que começar a fazer o bem e ir até o fim, porque vai chegar o momento que nós vamos colher todos estes frutos do bem que nós plantamos para a glória de Deus. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Realmente, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia que Deus cuida dos órfãos e das viúvas e também cuida dos seus servos. Porém, nós precisamos entender e fazer uma certa separação entre aquilo que são promessas para Israel e aquilo que são promessas para a igreja. Em relação a Israel, Israel tem promessa de riqueza, Israel tem promessa de prosperidade, Israel tem grandes e tremendas promessas. Para nós, igreja, quais promessas nós temos? Temos muitas promessas também. Mas uma delas, que é a que fica gravada de uma forma importante, ou que precisa ficar gravada de uma forma importante nos nossos corações, é quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 16:33. Vamos ler esse texto na Nova Versão Transformadora. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo.
Meus irmãos, Deus, para nós no Novo Testamento, que vivemos a nova aliança, nós teremos aflições. Nós seremos perseguidos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos disse, em João 16:33, estejam animados, mesmo que vocês estejam vivendo grandes aflições. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, queridos. E se o Cristo venceu, se nós andarmos após as pisadas dele, nós também venceremos, porque Ele nos dará a vitória. O Senhor Jesus Cristo sofreu, Paulo sofreu, os discípulos e apóstolos sofreram e nós também sofremos. Então, evangelho não é isenção de sofrimento. Evangelho não é isenção de problemas. O que o evangelho é um caminhar dia após dia atrás de Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, com a bênção do Espírito Santo, com a graça recebida através do Espírito Santo, que nos dá uma condição melhor para vencermos todas essas dificuldades. Meus irmãos, as aflições se apresentarão diante do nosso caminho, mas o Senhor Jesus Cristo nos diz, tenhai ânimo, porque Ele venceu. Tenhais ânimo, porque o Espírito Santo está conosco. Tenhamos ânimo, porque nós somos ajudados no momento de tribulação. Nós somos consolados no momento de tribulação. Nós somos vencedores nos momentos de tribulação, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Então façamos tão somente essa diferença. O Israel tem grandes promessas de riqueza e de prosperidade. E nós, como igreja, temos também promessas, mas as promessas do que o Senhor suprirá em Cristo todas as nossas necessidades. O que você precisa? Deus suprirá. Quais são as suas necessidades? Deus suprirá, desde que cada um de nós busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, queridos, Deus nos ajudará a conquistar todas as outras coisas. A Bíblia diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Rei para todo sempre. Queridos, chegamos agora ao tópico de número 3, o encontro de Elias com Acabe. Subtópico 1. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, conforme mencionamos, 3 anos e meio. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. E aqui, meus irmãos, chegamos a uma triste constatação. Nem todos aqueles que são repreendidos e castigados por Deus por causa da sua desobediência vão se arrepender e reconhecer o seu erro. Com Acabe e a nação de Israel aconteceu exatamente isso. Conforme o comentarista pontuou, mesmo sofrendo as dificuldades da seca e da pobreza, pela falta de chuva por 3 anos e meio, Acabe não se arrependeu dos seus pecados. Acabe não reconheceu que ele era o causador de todos aqueles problemas. E é interessante que a própria Bíblia diz que isso é possível acontecer. Mesmo a pessoa sendo castigada por Deus, ela pode endurecer o seu coração e não se dobrar diante de Deus. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de decidir o que nós queremos para a nossa vida. A Bíblia fala ali que quando Moisés estava finalizando de passar para os filhos de Israel as leis, as ordenanças, os mandamentos, ele citou alguma coisa exatamente a respeito desse tema. Vamos ler o que está ali em Levítico, capítulo 26, versículos 14 ao 20, na Nova Versão Transformadora. É longo, mas eu gostaria de ler com vocês. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos,
e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Percebam, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto ferro e a terra tão impenetrável quanto bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não darão frutos. Vejam, meus irmãos, aqui em Levítico já estava previsto que era possível, mesmo depois de Deus castigar o povo por causa da sua desobediência, era possível que o povo ainda continuasse com o seu coração endurecido. E Deus prometeu aqui castigá-lo 7 vezes mais. Na realidade, meus irmãos, eu parei no versículo 20, mas é importante que os irmãos leiam até o final do capítulo 26, Levítico 26. Leiam até o final, porque a coisa vai piorar ainda mais, porque Deus vai aumentando o castigo. Então, meus irmãos, aquilo que já estava previsto por Deus, do endurecimento do coração, justamente aconteceu com Acabe. Acabe endureceu o seu coração, passou 3 anos e meio com aquela dificuldade, com aquela seca, com aquela pobreza que assolou Israel por causa do seu pecado e não teve jeito de admitir o seu pecado. Ele não reconheceu, ele não se humilhou naquele momento perante o Senhor e ainda colocou toda a culpa do que estava acontecendo sobre Elias, conforme nós vamos ver adiante. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, ou seja, recorrência é sempre praticando a mesma coisa. Voltando, seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Meus irmãos, com essa declaração do comentarista, nós podemos comprovar que realmente, conforme mencionamos há pouco, Acabe não entendeu nada do que estava acontecendo ali em Israel com aqueles 3 anos de seca. Ao invés de ele reconhecer que aquilo era um juízo de Deus sobre Israel e sobre a vida dele, ele atribuiu a Elias a culpa daquela situação de pobreza, daquela situação de seca. Ele realmente não compreendeu coisa nenhuma. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer uma relação direta ao que estava acontecendo com Acabe, com o que Paulo mencionou ali, onde ele diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Acabe, meus irmãos, estava completamente cego até aquele momento, atribuindo a Elias a culpa de algo que era culpa de si próprio. Era ele, com as suas atitudes, com a sua idolatria, com a sua desobediência, que estava provocando toda aquela miséria e calamidade em Israel, mas ele estava cego, ele não reconhecia que ele era o culpado de tudo aquilo. E a Bíblia registra que Acabe foi reconhecer o seu pecado somente quando foi repreendido diretamente pelo profeta Elias. Vamos ler o que está ali em 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler os versículos do 20 ao 22. Depois vamos ler do 27 ao 29. Esse texto nós vamos ler na Nova Versão Transformadora e ele acontece logo depois que Jezabel manda matar Nabote, porque Acabe estava interessado na vinha de Nabote. Nabote se recusou a vender a vinha para Acabe e Acabe foi para a cama, foi para casa, deitou na cama fazer uma pirraça. Vejam que é coisa terrível, irmão. Acabe era um fraco. Acabe era um mimado. Acabe tinha um caráter muito frágil. Ele foi contrariado por Nabote.
Nabote, ele foi até Nabote para vender, para comprar a vinha de Nabote, que estava do lado do seu palácio ali. Ele tinha um palácio e do lado não apenas um, né? Ele tinha a sua casa em Samaria e tinha esse palácio ali, se não me engano, em Jezreel. Aí do lado do palácio de Acabe tinha ali a vinha de Nabote. E Acabe queria aquele espaço para poder aumentar ali o seu palácio. E foi falar com Nabote. Nabote falou, não posso vender a ti a herança que eu recebi do meu pai, não vou vender. Quando Acabe foi contrariado, o que ele fez? Ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, deitou na cama, se cobriu e ficou ali fazendo pirraça. Não queria comer, não queria levantar e não queria nada. Fazendo pirraça. Vejam que situação terrível. Aí a sua mulher, aquela maldita mulher, chegou para ele e falou, mas o que você está fazendo aí? Você não é o rei de Israel? Aí a Bíblia fala que Acabe foi chorar para ela, né? Foi reclamar para ela de Nabote, que Nabote não tinha vendido, que ele queria a vinha de Nabote não quis vender. E ela, como era maligna, terrivelmente maligna, falou, eu vou te dar essa vinha. Aí foi lá, fez uma trama ali com os principais ali da cidade, acusaram Nabote erroneamente, enganosamente, caluniando-o, e por causa dessa calúnia ele foi apedrejado, morreu. Aí a Bíblia fala que Jezabel chegou para Acabe, que ainda continuava deitado na sua cama com a sua pirraça, e falou para ele, levanta-te, vai tomar posse da vinha que você queria, porque Nabote já é morto. Ou seja, de acordo, Jezabel fez aquela trama para que matassem Nabote, foi lá dar a vinha de Nabote como um presente para o seu marido pirracento, o crianção lá, enfim, o fraco. Ela foi lá no quarto, falou para ele, levanta e vai lá tomar posse da vinha, porque Nabote morreu. E aí, a Bíblia fala que Acabe se levantou da cama feliz e foi lá na vinha de Nabote. Quem ele encontra? O profeta Elias. Deus tinha mandado Elias lá repreender o rei. E Elias repreendeu. E naquele momento, a Bíblia nos fala que caiu a ficha, né? Acabe se conscientizou de muitos erros que ele havia cometido e se humilhou diante de Deus. É a única situação em que Acabe se humilhou que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então vamos ler esse texto. 1 Reis, capítulo 21, versículos do 20 ao 22 e depois do 27 ao 29 na Nova Versão Transformadora. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Aqui Acabe falando para Elias. Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz, vejam o juízo de Deus sobre a vida de Acabe. Trarei desgraça sobre você e o exterminarei, e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. Então vejam, meus irmãos, que Acabe se humilhou perante o Senhor, mas ele tinha pecado tão grandemente contra o Senhor, que o que ele conseguiu com a sua humilhação foi apenas retardar o tempo do juízo de Deus para depois que ele morresse. E ele morreu logo depois, não muito tempo depois disso, ele foi morto numa batalha. Então vejam que a dureza de coração de Acabe foi tão grande que mesmo depois, e as suas ações foram tão terríveis e desprezíveis, como nós mencionamos um pouco antes na lição, que mesmo ele tendo se humilhado diante do Senhor, ele não conseguiu reverter a situação do juízo de Deus. O que ele conseguiu foi retardar um pouquinho para que as calamidades acontecessem depois da sua morte. Porque Deus prometeu
que ia destruir os descendentes de Acabe por causa da sua impiedade. Queridos, conforme nós mencionamos, tomemos cuidado com as sementes que nós estamos plantando no reino espiritual. Vai chegar um momento que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Subtópico 2, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Primeiro, meus irmãos, contumaz, a palavra, como ele diz aqui, né? Um contumaz pecador é aquela pessoa insistente que sempre está fazendo a mesma coisa e não se esforça para mudar aquela situação. Sempre está pecando da mesma forma, sempre está cometendo os mesmos pecados e nunca se esforça para se livrar deles. Este é o contumaz pecador, aquele que sempre está fazendo a mesma coisa porque não se esforça para livrar dele. E no caso de Acabe, ele era realmente um contumaz. Ele era um idólatra, ele era um perverso, ele era alguém que fazia coisas, conforme nós acabamos de mencionar, coisas detestáveis que provocou a ira do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. E quando o comentarista menciona aqui sobre sequidão espiritual, sequidão, meus irmãos, aponta para aquela questão da pessoa ser seca, não ter água. E nós sabemos que água é um símbolo do Espírito Santo. Alguém que esteja passando por uma situação de sequidão espiritual é alguém que não tem mais a graça de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque o entristeceu, porque o afugentou, porque se desviou do caminho do Senhor, entrando por um caminho de desobediência. Então, sequidão espiritual é justamente isso. É o afastamento da pessoa do Espírito Santo que causa nas nossas vidas uma secura, ou seja, nós não temos mais graça, nós não temos mais alegria, nós não temos mais a força de Deus agindo na nossa vida. Então nós estamos completamente sozinhos, desamparados e sem Deus na nossa vida. Isso é situação de sequidão espiritual. Quando alguém perde a presença do Espírito Santo na sua vida, essa pessoa entra na mais profunda escuridão espiritual e também entra no estado de aridez ou sequidão espiritual. Por quê? Porque a pessoa não tem mais nada da presença de Deus na sua vida. E isso, meus irmãos, é uma situação bastante triste. E era exatamente essa situação que Acabe estava vivendo, completamente inundado pelo pecado, completamente envolvido pela idolatria, completamente afastado do Deus Todo-Poderoso. Que Deus, meus irmãos, nos dê a sua graça, para que possamos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Conforme João falou ali em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Vamos agora para a conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Queridos, conforme mencionei, uma lição bastante superficial, bastante por cima nós passamos sobre os temas, mas acredito que conseguimos extrair ricas e poderosas lições a respeito do que tratamos hoje durante esta lição. Mais uma vez, eu recomendo que os irmãos ou baixem as notas de aula ou me mandem um e-mail que eu envio para os irmãos o arquivo de notas de aula, que tem um pouco mais de material do que aquele que eu mencionei para os irmãos durante a aula, justamente por conta da limitação do tempo. Então os irmãos fiquem à vontade em nos mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que nós, com muita alegria, te enviaremos o arquivo de notas de aula e também incluiremos o seu contato na lista ali de transmissão. Meus irmãos, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 4.
Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua oração. Somente o Senhor pode recompensar a cada um dos irmãos. Graça e paz, que Deus vos abençoe.